Eu quero cumprimentar os amados ouvintes da web Rádio Gênesis com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui atender a um pedido do pastor Donizete de antemão, que há pouco me fez esse pedido para que nós estivéssemos trazendo uma palavra da parte do Senhor. E eu quero aqui agradecer mais uma vez a Deus, agradecer mais uma vez ao pastor Donizete por esse momento. Eu quero ler com você a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, verso 22, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre a água, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. A palavra bem conhecida de todos nós cristãos, de todos nós evangélicos, de todos nós pregadores da palavra, ou de todos nós que admiramos, conhecemos e lemos a palavra do Senhor. Eu quero aqui ministrar uma pequena dissertação neste momento, nesta tarde já se faz, sobre 4 coisas, ou uma aparente crise. Uma forte crise. Nós vemos Jesus se despedindo, insistindo com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, ou seja, fosse à frente dele. Não esperasse por ele, mas entrassem no barco e fossem fazer as suas atividades. A insistência de Jesus traz uma aparente crise. Por que uma aparente crise? Porque nós vemos que eles estavam ali reunidos juntamente com a multidão e o Senhor Jesus estava insistindo, dizendo para eles: vão, eu fico aqui, enquanto eu despeço a multidão. A segunda causa é que uma forte tempestade se fez. Quando os discípulos saem, eles entram no barco e vão adiante de Jesus. Jesus despede a multidão e sobe ao monte para orar. Ele foi sozinho. Comumente, Jesus orava sozinho, mas algumas vezes levava seus discípulos para orar com ele. Pedro, Tiago e João, no Getsêmani, nos faz lembrar. Ao anoitecer, já se fazia tarde e Jesus estava sozinho ali. Os discípulos já estavam distante da terra, ou da praia. E alta madrugada, Jesus se dirige a eles. Quando a gente vê Jesus orando sozinho no monte e em seguida fala que é em alta madrugada, ao analisar eram as 3 horas da manhã. Jesus se dirige aos discípulos. Olha só, eles foram de barco, já se fazia uma grande distância, Jesus estava despedindo a multidão, Jesus subiu ao monte para orar, Jesus se levou um tempo ali para subir, levou um tempo para orar, levou um tempo para descer, mas o Senhor Jesus estava ali sobre as águas, andando sobre o mar. O que é interessante é que aqueles discípulos podiam imaginar, diante daquela insistência de Jesus, como era que ele faria para encontrar com eles a distância que eles já estivessem. E o Senhor Jesus se faz demorar para que eles possam perceber que Ele é capaz de alcançar eles na crise, de alcançar eles em qualquer lugar, de alcançar eles a qualquer momento.
Assim como Jesus alcançou os discípulos de uma distância considerável, de um tempo considerável, de um momento considerável, de oração e disposição para estar com Deus, Ele também está à mesma disposição, o mesmo tempo considerável, o mesmo momento e a mesma crise ou tempestade de nossas vidas para nos alcançar em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer momento que nós estejamos. Se faz ali um momento de medo, um momento de pavor, um momento até de estarem aterrorizados. Por quê? Porque o tempo que foi levado, a distância que eles estavam, a demora de Jesus e a tempestade se fazendo. Mas o Senhor Jesus andando sobre as águas, eles têm medo porque gritam, é fantasma. É fantasma. Mas além, diante daquele medo, diante daquela crise, diante daquela tempestade, diante daquele momento, diante daquelas circunstâncias, o Senhor Jesus diz, não tenham medo. Coragem, sou eu. Ele se identifica em meio a todo esse problema, em meio a toda essa problemática, em meio a todas essas circunstâncias, em meio a todo esse medo, em meio a toda essa epidemia, em meio a toda essa pandemia, para dizer para nós, eu estou com vocês, não tenham medo, sou eu, e vou conduzi-los, e vou tirar desse momento, dessa situação, dessa circunstância. Ainda paira no ar a dúvida se realmente aquela pessoa que está falando é Jesus ou se é um fantasma. E aí vem o questionamento. Pedro, se és tu, se verdadeiramente é o Senhor, se eu estou olhando para ti, então manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Ele não diz assim, eu vou ao teu encontro conduzindo o barco. Não, ele diz sobre as águas. A palavra do Senhor diz que fazia uma grande tempestade. Pedro desce daquele barco no meio da tempestade, no meio da crise, no meio do medo, no meio do pavor. Ele desce e a palavra do Senhor diz que ele anda sobre as águas. Se és tu, manda que eu vou ao teu encontro sobre as águas. E Jesus imediatamente diz a Pedro, venha. Ele está dizendo para mim e para você, eu estou na condução do teu problema, eu estou na condução da tua crise, eu estou na condução da tua tempestade, eu estou na condução dessa pandemia, venha a mim, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. E é isso que ele quer de nós, ele quer que nós vamos até a sua direção, vamos ao seu encontro, vamos o buscar. Mas quando reparou o vento, Pedro para de olhar para Jesus e passa a olhar as circunstâncias da presença, as circunstâncias das coisas, as circunstâncias do medo, as circunstâncias da tempestade, as circunstâncias da crise. E quando ele para de olhar para Jesus, ele sucumbe. Ele afunda. Com medo, ele começou a afundar. Mas sabe de uma coisa aqui? Pedro, por identificar que aquele que o havia mandado andar sobre a água era Jesus, ele diz, quando ele começa a afundar, ele grita, Senhor, salva-me. Nós vemos uma forte crise, nós vemos uma forte tempestade, nós vemos uma forte presença do Senhor naquele momento, uma forte presença do Senhor andando sobre as águas para mostrar para eles quem Ele era, que a distância que eles estavam não impedia de o buscar e não impedia de ver a sua presença e de sentir a sua presença. Assim somos nós. O Senhor Jesus se faz presente em nossa vida em todos os momentos. É que muitas vezes nós paramos de olhar para o foco que é Jesus Cristo e olhamos para as circunstâncias que estão em nossa volta. Mas quando nós, como Pedro, identificamos que estamos sucumbindo, que estamos caindo em desespero, que estamos deixando a crise, a tempestade e não vendo mais a sua presença, olhando simplesmente para as circunstâncias, a gente acaba sucumbindo, acaba caindo, mas a gente tem um grande e uma forte salvação, um grande e um forte Salvador, um grande e um forte
Senhor, Rei e Príncipe da paz. E quando nós olhamos para isso e vemos que estamos nos afundando, a gente pode gritar: Senhor, nos socorre. Senhor, nos socorre. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, olha a presença do Senhor, olha a forte salvação aí, olha o que o Senhor faz diante de crises na nossa vida, olha o que o Senhor faz diante da tempestade, olha o que o Senhor faz quando nós identificamos a sua presença, mas quando sucumbimos a ela e não olhamos mais e começamos a afundar, começamos a cair, começamos a perder e gritamos: Senhor, nos socorre, Senhor, me salva, Senhor, me livra. Ele vem ao nosso encontro, segura na nossa mão, nos repreende e, acima de tudo, quando os dois entraram, o vento cessou. Quando os dois entraram no barco, o vento cessou. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quando Pedro pede para Jesus descer e andar sobre as águas, Jesus permite. Quando Pedro para de olhar para Jesus, ele afunda. Quando Pedro pede salvação, ele o salva, ele o ajuda. Mas sabe de uma coisa? Eles voltaram pelo mesmo caminho. Quando Pedro vai ao encontro de Jesus sobre as águas, ele volta também sobre as águas, mas agora segurado na forte mão do Senhor. Segurado na forte mão do Senhor. E quando essa forte mão nos ajuda, nos traz a segurança, nos dá a salvação, a gente entra com Ele e tudo cessa. Que essa palavra possa entrar no nosso coração, que essa palavra possa estar diante de nós nesta tarde e que nós possamos confiar que apesar dessa crise, que apesar desse vírus, que apesar dessa tempestade, que apesar de olharmos para Jesus e sucumbirmos quando paramos de olhar para Ele e olhamos as circunstâncias, Ele está ao nosso lado para quando nós pedimos socorro, Ele nos socorrer e nos salvar a qualquer momento e, acima de tudo, cessar qualquer tempestade, qualquer crise, qualquer vírus, qualquer epidemia e qualquer pandemia. O Senhor está no controle de todas as nossas vidas e nós temos a quem socorrer, a quem recorrer para que Ele possa nos socorrer. Que a paz do Senhor seja com todos, que o Senhor Jesus possa ser o nosso alvo, o nosso foco, a nossa atenção. Deus abençoe.